Fala, fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, 1-1, que jogo, hein? Que sufoco. Separei mais um corte aí pra vocês. O que a mídia disse aí desse jogão? Corinthians com a menos, falaram do Memphis, do Yuri, Hugo defendendo pênalti. Mas antes, pessoal, créditos e agradecimentos à ESPN. E pessoal, pedindo aí encarecidamente pra vocês aí, quem puder deixar o like, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Me parece claramente um empate que ficou melhor para o Corinthians, né? Porque, afinal de contas, um jogador a menos foi buscar um empate jogando mal no primeiro tempo e ainda o Hugo pegou um pênalti no final do jogo. De novo, né? Parece um déjà vu com o ano passado, com um roteiro diferente, né? Ano passado foi o gol do Garro, aquele gol com o jogo praticamente perdido, com expulsão do goleiro e sei lá o quê. E hoje era a questão do pênalti do Estevão, né? E que daria uma vitória que, pelo volume de jogo do Palmeiras, seria merecida. Mas o Corinthians resistiu e teve o seu goleiro como um grande protagonista. O Hugo Souza que vai cada vez mais caindo já tinha caído, desde aquele jogo do Bragantino, já tinha caído nas graças do torcedor. Pegando pênalti, mas cada vez mais vai se consolidando ali como um ídolo em potencial pelo que ele tem feito pelo Corinthians. Porque acho que sem o seu goleiro hoje, dificilmente o Corinthians teria saído com esse ponto do Allianz Parque, num jogo, mais um jogo desse campeonato que atrasou em função da chuva, né? Foi meia hora de atraso aí, dá para ver no gramado as marcas aí da forte chuva cair em São Paulo nesta noite. Mas é muito frustrante para o Palmeiras não ter vencido, porque foi o melhor time no primeiro tempo. O Corinthians chegou 3 vezes, essa uma delas, com o Yuri Alberto. Teve uma cabeçada do André Ramalho que o Everton defendeu brilhantemente. E no final o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol. Mas o Palmeiras, na sua formação com 3 zagueiros, dando muita liberdade para os alas, especialmente o Piquerez, que fez um grande jogo. Sem centroavante de referência, mas incomodando o tempo inteiro a defesa do Corinthians ali, que não conseguia achar os atacantes do Palmeiras. Era para o Palmeiras, já no primeiro tempo, ter saído com resultado melhor. Quando fica com um jogador a mais, na minha visão, justamente no segundo tempo, aí a pressão pela vitória ficou ainda maior. Mas o Corinthians conseguiu resistiu até o final, teve seu goleiro como protagonista e acho que tem que ser, por todo o contexto, o time mais feliz na noite de hoje. Né? É verdade. O Hugo, que tinha pego um pênalti já na segunda-feira, como a gente falou aqui, né? Então ele já garantiu ali 2 pontinhos para o Corinthians, que ia ficar no empate, e hoje garantiu pelo menos aí mais um ponto para o Corinthians também, porque ia sair na derrota. Então o Hugo aí garantindo essa liderança no geral aí do Corinthians na competição. Aí você vê o gol do Yuri Alberto, ele tomou cartão amarelo por causa desse golpe aí na bandeirinha do escanteio, e aí depois ele vai tomar um outro cartão amarelo por simulação. Você que não acompanhou o jogo teve visto uma simulação das mais toscas, o troféu Framboesa de Ouro, né? E ele acabou tomando outro amarelo e expulso, assim, bestamente. Aí, ó, tem um lance aí, a gente está mostrando, né? Pra gente avaliar daqui a pouquinho também como foi o Yuri Alberto no jogo, fez o primeiro com a camisa do Corinthians nessa temporada. Vitor Birner, o nosso querido Bertozzi falou sobre a pressão do Palmeiras no segundo tempo. Se alguém Pode tem falar? dúvida se ele se atirou ou não, veja só a reação dele. Exatamente. Ou seja, né? Exatamente. Foi feio mesmo o negócio. Ô Birner, apesar da pressão no segundo tempo ali do Palmeiras, é uma pressão, em alguns momentos, meio desorganizada. Muita bola levantada na área, né? Conversando com os palmeirenses ali na redação, o pessoal falando, pô, tá faltando um repertório aí. Você concorda ou não, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, Calçade, Léo, boa noite ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Boa noite. O futebol não é... As coisas não são verdades absolutas. Sim. Então, a gente discutia aqui, por exemplo, no Linha de Passe da segunda-feira, tentando entender o que o Abel faria. E o Abel fez coisas diferentes hoje. Né? O uso dos alas, os 3 jogadores mais avançados sem o centroavante. Enquanto o Corinthians, a gente já sabia, jogou como sempre joga. Os 3 volantes, um meia de criação à frente deles, a dupla de ataque, a de sempre, sem surpresas. E taticamente, o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. O Palmeiras teve controle do jogo, pressionou mais, criou mais chances. Mas falta uma coisa. Quando você joga muito pelos lados, você precisa ter em sincronia com os ataques pelos lados, muitos jogadores entrando na área e muitos jogadores na entrada da área. O que claramente não aconteceu em vários momentos. Ou seja, a ideia do Abel, que funcionou para o controle de jogo, foi incompleta. Óbvio que o Palmeiras poderia ter ganhado assim mesmo, porque criou mais chances, porque perdeu o pênalti. Mas para essa ideia estar completa, o time precisa chegar com mais jogadores vindo de trás,
na área, o que até se for muito bem executado dificulta para os zagueiros. Porque quando o zagueiro está marcando, por exemplo, um centroavante, é óbvio que se o Palmeiras tivesse um grande centroavante, o Palmeiras teria muito mais chance de ganhar hoje. É óbvio que o Palmeiras precisa de um centroavante de alto nível para o elenco, para a temporada ter mais sucesso do que terá, ou pelo menos fica mais difícil sem esse centroavante. Mas quando você não tem esse jogador e você entra com jogadores de frente na área, a zaga adversária pode ficar perdida. Você não sabe se é um jogador volante que acompanha, se é o zagueiro que marca. E esse último movimento, claramente o Palmeiras não conseguiu fazer. Se o Abel treinou e apareceu no treino, não sei porque eu não vejo o treino. Se os jogadores não entenderam, não sei. Eu acho que o Abel pediu. Mas o time não fez e eu acho que esse foi um dos aspectos do Palmeiras não ter vencido o jogo de hoje. Muito bem. Pode falar até, Pedro. Eu te dar boa noite. Eu vi que você já emendou aí, já quer falar. Não, é que eu tô concordando com a leitura do Vitor. Boa noite você, Vitor. Calça, Léo, o fã de esporte que a gente em casa. Eu concordo com a leitura do Vitor. Não preciso ser repetitivo no que ele falou desse momento do que faltou. É que eu acho que é um primeiro Palmeiras e Corinthians no ano. A gente vai voltar naquele papo de ontem do Calçade, né? Embora o calendário nos faça querer acreditar que já estamos no 7º mês, a gente ainda está só no primeiro mês, de 8, 9 jogos, mas ainda é o primeiro mês. E eu acho que você tem várias maneiras de observar. Você pode pegar o cara que está um pouco sem paciência com a Abel da temporada passada, vai virar e falar de novo, vai lá, terminou o jogo levantando bola na área. Você pode olhar para o cara que talvez não tenha tanto ranço do Abel e queira observar de um outro jeito, virar e falar, ele testou uma formação mais móvel no fim de semana, hoje mantém a formação móvel, entra com naves, protege, mas faltou assim talvez no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, que era essa coisa de arrastar e confundir, eu acho que o Palmeiras confunde muito bem a marcação do Corinthians. Os zagueiros do Corinthians não sabem quem pegam no primeiro tempo. O Maurício e o Estevão se mexem tanto que tem sempre um puxando para o meio e gerando uma superioridade na formação que o Corinthians escolheu. Tem 3 caras do Corinthians ali, às vezes tem 4 do Palmeiras, às vezes tem 5. E o Facundo consegue jogar hora com o Piquerez, do outro lado joga-se ali o Estevão com o Mike. Então, em algum momento do primeiro tempo, isso funcionou. Dinâmicas que foram testadas pela primeira vez na temporada funcionaram. Outras dinâmicas que também foram testadas não funcionaram. Faltou matar no primeiro tempo. Se você no primeiro tempo faz 2-0 contra um adversário que não se encontrava em campo, o papo era outro. Faltou matar. Agora, se o cara quiser se apegar ao segundo tempo, terminou levantando bola, que é uma certa imagem que fica, eu acho que não é só isso. O Bini explicou, faltou chegar com mais gente, talvez. E aí, o Hugo pega o pênalti do Estevão, a gente poderia estar falando aqui de uma boa vitória do Palmeiras. Tem finalização de fora que o Hugo também se mostra seguro. Então, não foi um jogo ruim. O Hugo foi melhor em campo. De todo ruim do Palmeiras. Mas tem detalhes que você precisa caprichar para vencer um derby, um clássico. E acho que é com o decorrer do trabalho. E a gente está há muito tempo falando que falta peça de ataque no Palmeiras. Sim. Então, acho que tem algumas maneiras de se ler o jogo, mas entendo, é legítimo o torcedor que está querendo camisa 9, o torcedor que está querendo ver um pouco mais no final do jogo, um torcedor que se incomoda com a bola que não entra, com o Estevão, com um time que não decide quando poderia ter feito 2, talvez 3, quem sabe, no primeiro tempo, é legítimo. Só que eu acho que talvez não, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra ali. Acho que dá para equilibrar um pouco. Calçado, a gente está analisando aqui, olhando muito o lado do Palmeiras, porque a gente olhando o primeiro tempo, não parecia que ia sair o gol do Corinthians, nada dava indício que ia sair um gol do Corinthians, e de repente o Corinthians vai lá, é o famoso achou o gol, né? No segundo tempo, tudo levava a crer que ia sair um gol do Palmeiras, o Palmeiras teve chance e tal, o Corinthians com um jogador a menos, o Corinthians também não consegue de alguma forma agredir o Palmeiras, então o Corinthians parecia feliz com o empate e assim foi até o final, até o goleiro Hugo pegar o pênalti. Tem nenhum mérito do Corinthians nesse empate? Segurar esse resultado com o Palmeiras jogando fora de casa? É tudo mais do prisma do Palmeiras? Faltou para o Palmeiras que errou, o Palmeiras que perdeu para ele mesmo? Ou empatou com ele mesmo? Bom, boa noite. Acho que a pergunta é ótima, porque dependendo... Se você olhar para o Palmeiras e aqui a gente vai fazer uma lista de problemas que o Palmeiras tem, vai parecer que sim. Que ele... Se ele fosse diferente, teria ganhado do Corinthians. Diferente, digo, é ter um centroavante. Na hora que você pega a movimentação do Facundo Torres, do Maurício e do Estevão, você tem um arco assim. Eles não têm a área. Então, o time trabalhando muito fora da área, estando de fora da área também. O que eu vejo, acho que o Abel foi bem dentro do que ele tem para jogar, para explicar o Corinthians, que ele olha, o Corinthians ele sabe como ia jogar. Se o Corinthians, ninguém tinha dúvida. O Palmeiras, por característica do Abel, mas por ainda não ter um centroavante, permite ao Abel tentar encontrar fórmulas. E ele fez e tentou fazer isso no Clássico. Tentou se adaptar ao adversário, adaptar o seguinte, adaptar seu time ao estilo de jogo do adversário para tentar
diminuir a capacidade do Corinthians. Então ele veio com 3 zagueiros para 2 atacantes, Yuri e Memphis. Colocou o Rios para pegar o Coronado. Falou, bom, aqui eu tenho a criação e os atacantes marcados com 3 zagueiros, libera os laterais, tem os jogadores no meio de campo, né? Ele tinha o Rios, aí o Veiga, ele pôde soltar o Veiga, Piquerez do lado esquerdo, Mike do lado direito e 3 atacantes que carregam a bola. No caso do Estevão é o cara que tenta romper com drible, com marcação. Maurício é um cara de muita velocidade. E para mim ficava claro, assim, até pelo gol, que qual era o objetivo dele? Jogar com velocidade nas costas da defesa do Corinthians, aproveitar o espaço. Tanto que veio o lançamento do Piquerez, uma bola linda, para o Maurício fazer o gol, pegando o Corinthians nessa situação. E não está errado o Corinthians. A defesa estava onde devia estar. O jogo é isso. É exatamente assim. Então o Palmeiras pensou, poxa, vou usar velocidade aqui, vou neutralizar o que o Corinthians tem de melhor. Por quê? Do lado esquerdo, para bater com o Estevão, tinha um Hugo, que não é um lateral ofensivo. Aí começam os problemas do Corinthians. Não é um lateral ofensivo. O estilo do Corinthians jogar hoje precisa de laterais que ocupem as beiradas, porque ele não tem velocidade pelo lado. Não é. O Yuri eventualmente pode ocupar uma jogada pelo lado, o Memphis, mas eles estão centralizados. Então, quem é que faz a beirada? Os laterais. Na esquerda não tem, e o da direita tá assim, calma, que também não é o dia de eu me mandar. O Mateuzinho pensando, eu vou ficar num 6-6 ali. Então o Corinthians perdeu os lados, estava preso pelo Palmeiras, os seus atacantes e o Memphis e o Coronado. Pô, tava bom pro Palmeiras. Só faltava o quê? A área. E ele consegue fazer o gol. O Corinthians sobrevive, porque parecia até um pouco o clássico do Morumbi. Várias oportunidades perdidas no primeiro tempo, só que o São Paulo ganhou o jogo depois. E o Palmeiras não conseguiu. E aí, cara, tem o Yuri Alberto, cometeu assim, o Yuri Alberto é um menino legal. Só que ele fez uma grande bobagem, chutar a bandeira, cara, do adversário. Fora, isso é loucura. Isso já deu problema com o Corinthians mesmo. E tem precedente, né? Então não é que não sabia. É algo que o Corinthians já reclamou do Luciano no jogo de São Paulo. Então, não faça isso. Não faça isso, cara. Ele fez, levou amarelo, justamente. Eu achei o segundo ainda pior, você depois acredita? Depois ele tenta cavar uma falta que o Klaus viu muito bem na primeira. Nós vamos ter esse lance separado depois, né? Tem. Vou opinar depois sobre isso. E botou ele Sim. pra fora, cara. Eu acho que assim, a expulsão foi justa, aí o Corinthians só restava se defender e ainda o Hugo Souza fez isso aí que a gente tá vendo. Antes de entrar nas individualidades, só para pode falar. saber as ideias de jogo, o Corinthians jogar num 4-3-1-2, tá? Eu pessoalmente não gosto muito dessa ideia de jogo, mas ela funciona muito bem pro Corinthians, então eu não a questiono. Né? Eu lembro quando o Flamengo ganhou a Libertadores no 4-3-1-2, aí pro Gabigol jogar na frente com o Pedro. A gente falava, o time fica com espaço pelos lados, né? E aí pode ser pressionado. O Palmeiras ganhou o jogo territorialmente pelos lados antes do jogo começar. Porque justamente o que o Abel faz, quando ele deixa de um lado Mike, muito avançado, com o Estevão, exatamente do lado onde o trio do Corinthians não consegue cobrir, o Coronado não consegue fazer essa volta. Você não vai pedir para o Memphis fazer isso de um lado e o Yuri Alberto do outro também não faz. Não vai rolar. E a mesma coisa do outro lado com Piquerez e Facundo. E ainda o Maurício circulando, como disse o Calçade, para trabalhar na área. Ou seja, os lados do campo, havia a maioria dos jogadores do Palmeiras, como havia a maioria na briga contra os atacantes, com os 3 zagueiros. E aí, se você for contar o quarto jogador que o Calçado já chamou a atenção, a briga do Richarlison contra o Coronado, 4-3, ou seja, o Palmeiras começou territorialmente ganhando o jogo antes do jogo começar. Tá? Faltou, como disse, a entrada na área, que deveria ser feita nesse caso hoje. Quem tem que entrar na área quando você joga assim é o Richard Rios, é o Veiga. Os volantes precisam entrar mais na área para surpreenderem, até porque se você perder a bola, tem os 3 jogadores atrás segurando os 2. E o que eu vi foram os 3 chutando de longe. Então, faltou esse complemento de movimentação na parte coletiva. Individualmente, aí eu já acho que o Corinthians não teve uma atuação pior que a do Palmeiras. Porque o erro do Richard Rios, para mim, não é surpreendente. Eu canso de falar aqui. Ele, tecnicamente, é o melhor volante que o Palmeiras tem. Mas ele, até hoje, é um jogador inconsistente. Não quer dizer que ele vai ser a vida inteira, tá? O que eu chamo do jogador inconsistente? Ele joga bem diversas vezes ou muito tempo nos jogos, mas eu lembro ano passado dele perder a bola e parar. Né? Porque
se você tem um jogador mais limitado e você usa nessa função, o treinador se preocupa em proteger os limites do jogador. Ou seja, vamos supor que o cara é um pouco mais lento na recuperação. No meu caso, o Richard Rios. Ele vai deixar um jogador mais veloz para fazer essa recuperação quando o time perde a bola. Vamos supor que o jogador tem uma dificuldade para sair jogando. Não é o caso do Richard Rios. É bom jogador. A bola não passa no pé dele na hora de sair jogando. O treinador conta muito com o Richard Rios. Só que falta alguma coisa para ele ser esse volante que o Palmeiras precisa. Tá? Isso fez uma enorme diferença. Você não acha que hoje é uma fatalidade, uma coisa do jogo, é uma recorrência do Richard Rios? É uma coisa que recorrente seria se acontecesse sempre. Eu diria que não me surpreende quando acontece com ele. É um jogador que você não confia? É isso. Apesar de achar o melhor volante do time, e aí você tem que trabalhar para o jogador ter um pouquinho mais de atenção, para ele ter essa recuperação melhor, para às vezes ele simplificar no passe, até os melhores, até o Rodri, o melhor do mundo, pode errar um passe na saída, você não tem nenhum problema. É que com o Richard Rios, esses pequenos equívocos, e não precisam ser exatamente de erros de passe, acontecem mais vezes do que podiam acontecer com um jogador do nível Memphis, dele. Né? Ali foi o Memphis, não foi o Coronado. Ali foi o Memphis, porque o Coronado fisicamente é um Coronado não ia dar bote ninguém. Se não dá certo. E o Memphis, sim. E esse assim, esse é o problema do Coronado. Né? O Coronado, já na Arábia Saudita, você olhando os jogos dele, o confronto físico, tem o jogo físico. Né? O jogo é físico também. E aí já é um jogo que pesa mais para ele. Né? E ali o Memphis toma a bola e passa para o Yuri Alberto, que retarda a finalização até ter um ângulo muito difícil. Assim, foi um belo gol. Belo gol do excelente centroavante, que o problema foi o pós-gol, ou depois do gol. A bandeira lá. Não se faz isso, gente. Já tem tanta loucura no futebol, não faz isso. Mas vem cá, o Memphis, a gente tem analisado, acho que na segunda você falou sobre os clássicos do Memphis, né? Eu falei que não, que o jogo do Morumbi foi um... O ano passado ele chegou a jogar aquele jogo contra o Palmeiras, ele estava... Eu não lembro. O jogo contra o São Paulo ele estava fora de forma e quando teve dois jogadores expulsos naquela partida. O Memphis é o cara que dá o bote e assistência para o Yuri Alberto hoje, certo? Sim. Como é que dá pra gente avaliar o Memphis nesse clássico, já que a gente tá querendo ver o Memphis mais produtivo em clássicos? Melhor que no último. Melhor que no último. Melhor? Que no último. O que significa que foi bem ou porque no último? Eu tô com o Vitor. O Vitor falou que não conseguiu jogar. O último tem um outro detalhe. A atuação do São Paulo não deixa nem você lembrar que o Memphis estava em campo. Porque a bola não chega na região do Memphis. Não é que a bola chegou e não sabia o que fazer. E hoje é uma atuação melhor e não necessariamente porque a bola chegou de novo. O Memphis foi lá roubar. O Memphis é o primeiro bote um pouco mais consistente, assim, ainda que eu concorde muito, tem uma certa displicência. Eu não sei se é um excesso de confiança. O Richard Rios com a bola no pé, ele é um cara que vem de futsal. Ele tem muita qualidade. Sim, também acho. E acho que ele confia demais nesse controle da bola dele. E muitas vezes não é só... É porque fica mais, ele salta aos olhos quando perde e sai gol. Mas muitas vezes no jogo tem bola que ele tá beirada de campo, que ele tá com aquele... E muitas vezes dá certo, né? Aquele olhar pro campo, aquela coisa meio elegante... e não tão consistente, para você o termo. Só que aí o Memphis, o primeiro bote que o Corinthians dá, um pouquinho mais de, sabe, força, compatibilidade, chegada, entendendo, um pouco mais de fome que era um clássico, sai o gol. Mas não é que a bola bateu no Memphis, o Memphis articulou e criou pro Yuri. O Memphis teve que sair para fazer uma outra. Ele evolui porque foi melhor do que o de São Paulo. O São Paulo engoliu ali, também não citou e não tem o que fazer. Vai parar de falar mas ainda não é sobre o Corinthians jogando. O Roberto fez o primeiro gol do ano dele. Primeiro. Né, de um ano que começou ontem, mas já tem 800 jogos. Que em alguns jogos ele nem atuou parte dos jogos. A gente vai parar de falar deles quando o Garro jogar. Quando o Garro voltar para o time, a conversa vai mudar. É igual ano passado, que a gente parou de falar do Yuri quando todo mundo chegou. Porque na realidade a gente está falando do Garro, o melhor jogador do Corinthians do ano passado. O Garro joga muito por dentro e tem passe em profundidade para os dois. O Coronado, ele vai às vezes buscar muita beirada. Um jogo que ele vai tentar construir na beirada do campo, tentando sair da marcação. E é mais difícil para eles dois, porque eles jogam ali no centro, né? Então, dá para ver o posicionamento dos dois aí, nesse gol. Então, assim, com o Garro vai mudar. Então, vai melhorar o rendimento do Memphis, deles também. E outra, cara, a gente está falando aqui de um clássico, o Corinthians já jogou 2, perdeu um, empatou outro. E ainda não completou um mês da volta do Corinthians aos treinamentos. Então, também não dá para sair cobrando todos os jogadores, porque uns vão estar num nível melhor, com 3 semanas, nesse caso, outros vão demorar um pouco mais. Então, isso é natural. Né? Ainda mais quando você tem a tua preparação prejudicada, porque tem que jogar.
Então ele vai melhorar o nível quando o Garro voltar. Acho que não está longe disso. E com a camisa 8 e não com a 10, que estava no contrato do Memphis, tinha que dar 10 para ele. Ele não foi hoje, né? Acho isso horroroso, tá? Horroroso. Primeiro, acho que não deve, o Memphis, assim, acho que isso para o torcedor pode até dar uma quebrada na imagem dele, uma mancha. Porque é um cara legal, um cara que se integra com a torcida, com a cidade, comunidade, com tudo, ele é gente boa, ele tá na dele, mas você tirar a camisa de um companheiro que recebeu essa camisa aqui o outro dia... Melhor jogador do time do ano passado. Não é legal. Não é legal. Cara, joga com a 55, soma os dois, dá 10. Vai com a 28, que dá 10. Agora, tirar 10 de um para você... Aí fizeram toda lá uma cena para dar 8 para o Garro para tirar do Charles. Tirar do Charles, para dar para o Garro, a camisa do Sócrates, a camisa do Renato Augusto. Os caras dão uma volta danada para justificar. Aí o clube ficou numa saia justa que prometeu. Não deveria ter topado isso. E ele deve já tão integrado a esse elenco. Quando assinou, não conhecia ninguém. Depois, quando ele viu a galera... Ele deveria ter falado, esquece essa cláusula aí. Exatamente. E com bola no pé, William. Só um minutinho que o Ramon tá falando. Vamos lá. Segura aí o que você vai falar, não esquece. Bora. Então esse foi o vídeo aí, pessoal. A gente foi salvo pelo Hugo. Memphis jogou realmente um pouco melhor do que contra o São Paulo. Eu e Yuri Alberto, hein? Que lambança. Meu Deus. 2 cartões bobos. O primeiro... Não vou dizer que é normal, mas é evitável, né? Mas é normal um cartão amarelo numa comemoração hoje em dia. Tira a camiseta, vai na torcida, essas coisas assim. Mas o segundo, hein? Mas aí o que vocês acham? Vocês acham que o Klaus realmente puniu demais? Vocês acham que merecia esse amarelo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber tudo. E o Charles, hein? Tentou driblar ali no meio de campo, perdeu a bola. Quase tomamos o gol por causa disso. A zaga, como a gente estava saindo num contra-ataque, a zaga toda desarrumada, teve que voltar correndo, fez o pênalti. Percebi aí que muitos corintianos não gostaram, acharam que ele foi mal, junto com o Charles. O que vocês acharam? Eu acho que realmente ele não teve muita culpa, mas ao mesmo tempo ali dentro da área protege ali, mas o Estevão também estava passando por todo mundo, né? Claro que nunca se deve fazer o pênalti, né? Mas ele tentou parar a jogada, só chegar e fechar o espaço ali que o Estevão não ia dar. Mas ainda bem, Hugo salvou a gente. E os laterais, hein? Hugo e Mateuzinho muito mal, errando muita saída de bola, sabe? Não era aquele passe que é interceptado, que você manda na direção certa, mas e você atravessa, e o jogador vem, se antecipa e rouba. Não, realmente são passes errados. Ele tocava, Hugo e Mateuzinho tocando no pé dos palmeirenses. Então, complicado, um mau jogo aí da defesa. Segundo tempo conseguiram arrumar. Mas me diz a opinião de vocês sobre tudo isso. O que vocês acham? O que vocês acharam do jogo? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal que não é inscrito. Deixa o seu like quem não deixou. Se ativa o sininho para não perder nada do Timão e vai, Corinthians!